Pai, sua voz hoje é minha voz. Tem um elo de paz entre nós que nada poderá romper. Filho, nesse mundo azul que é tão seu, hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. Pai, você é o meu grande amigo, mas quando você conversa comigo, me sinto seguro e melhor. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, né? A mais esse culto. Hoje um culto bastante especial, culto do Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais a todos os pais que já se encontram aqui e que já estão com os seus filhos, né? Também você que se encontra do outro lado da tela assistindo essa programação. Esperamos que tenhamos uma programação bem especial. Teremos dois momentos. Um momento mais espiritual, né, que nós vamos aqui refletir, meditar na palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor, celebrando e agradecendo a Deus pela vida. Porque devemos fazer isso, agradecer ao Senhor pela vida. E no segundo momento, esses que estão assistindo aí na tela, não vão poder acompanhar um momento mais interno, mais nosso, né? De descontração e diversão, que nós vamos poder ter nesse momento hoje aqui, depois que terminarmos o culto, tá bom? Vamos tentar não ser muito longo, nos alongar muito, para que a gente possa aproveitar mais um momento depois. Então, que Deus seja louvado, seja engrandecido. Quero convidar aqui minha sobrinha Jaiane, minha filha Sofia e a Stephanie, para que venham louvar ao Senhor aqui, junto com toda a igreja e com você também, aí do outro lado da tela, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer
não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será um abraçar. No resumo da história eu encontrar o maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celestial eu irei cantar. E na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, no resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais agora se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celestial eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celestial eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Amém. Aleluia, Deus seja louvado. Quero já convidar os pais para vir aqui à frente. Já estamos aqui, a gente vai fazer uma oração, né? Quero que vocês baixem a cabeça de vocês, a igreja também. Se vocês quiserem fazer assim para os pais, ó, apontando para eles assim, abençoando, pode abençoar.
Santo Deus, aqui está cada pai que recebeu essa missão de Ti, ó Pai, de cuidar dos Teus tesouros, ó Pai, que são os filhos, que são preciosos. Sabemos que essa missão, assim como a missão da mãe, a missão da família, dos pais, é uma missão muito importante, Senhor Deus. É uma confiança que o Senhor nos dá como mordomos Teu, que nós precisamos exercer com muita dedicação, sabedoria, oração. E só temos a dizer, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando os pais, para que tenha sabedoria na escolha dos seus filhos. Quantos pais agora lamentam, choram a perda dos seus filhos, que não podem estar mais com eles? Ou quantos outros filhos também estão chorando, porque não pode também estar reunido, ou celebrando esse dia com o seu pai, Senhor. E por isso a nossa gratidão, a nossa alegria, por estarmos aqui juntos, celebrando. Abençoa cada pai, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus, aqui representado por esses pais, que o Senhor possa dar cada vez mais entendimento, Senhor Deus, como já disse, sabedoria, para que eles possam sempre tomar as melhores decisões nesse processo. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí por vocês terem participado aqui conosco, viu? Podem sentar, fiquem à vontade. E agora, nós vamos ter um momento bem especial. Os pais vão ser homenageados pelos filhos. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. E agora com todas as crianças que vão também agora homenagear os pais. Ok, olha aí. E alguém que pode representar? Muito bem, olha aí. Aqui também nós estamos dando uma oportunidade, certo? Àqueles que quiserem vir à frente, fazer alguma homenagem aos pais. Então isso, vamos ter mais um momento especial ainda, uma apresentação. Agora em Libras também, homenageando a todos os pais. Gostaram aí da apresentação?
É muito bom, eu vou até falar aí sobre isso no sermão, né? A gente, às vezes, aproveitar esses momentos com os filhos, né? Porque os filhos crescem rapidamente. E a gente, quando pensa que não, já estão grandes, e aí já estão adolescentes, já estão namorando, já estão casando, a gente acha que... Olha aqui o seu Geraldo, que tem um exemplo disso, né, seu Geraldo? Quando pensa que não, já está tudo casado, tudo grande. Nossa, não aproveitei. Eu fico imaginando aqueles pais que viajam, né? Passam um tempo, sei lá, no Goiás, em outra cidade, trabalhando, aí volta. Aí quando pensa que não, o filho já tem crescido 1 ano, né? Então, realmente, a gente tem que ver que é rápido demais para crescer e a gente precisa aproveitar bem esse momento. Uns crescem, é uma bênção, outros começam a dar trabalho depois. Então, a gente realmente tem que aproveitar. Então, quero trazer aqui Rebeca, que nesse momento vai fazer mais uma apresentação. Vai convidar a Júlia também, ela já está com a luva ali, ó. Quem é que me acorda todo dia com um beijinho na ponta do nariz? Quem é que diz sempre alegria e bem baixinho no meu ouvido diz que eu trouxe a vida dele esperança e um mundo cor-de-rosa pra brincar? Pra sempre ele vai ser o meu par. Ele me chama de princesa, ele me chama de amor. A nossa vida é uma beleza, cheia de beijos e de cor. E é tão bom saber que ao meu lado ele sempre vai. Sou sua filha e ele é o meu papai. Quem é que me acorda todo dia com um beijinho na ponta do nariz? Quem é que diz sempre alegria e bem baixinho no meu ouvido diz que eu trouxe a vida dele esperança e um mundo cor-de-rosa pra brincar? Pra sempre ele vai ser o meu par. Ele me chama de princesa, ele me chama de amor. A nossa vida é uma beleza, cheia de beijos e de cor. E é tão bom saber que ao meu lado ele sempre vai. Sou sua filha e ele é o meu papai. Ele me chama de princesa, ele me chama de amor. A nossa vida é uma beleza, cheia de beijos e de cor. E é tão bom saber que ao meu lado ele sempre vai. Sou sua filha e ele é o meu papai. Sou sua filha e ele é o meu papai. Sou sua filha e ele é o meu papai. Eu gostaria, esta noite, né,
saudar mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de meditar num livro, uma passagem no livro de Eclesiastes. Há alguns meses, estivemos aqui estudando esse livro tão maravilhoso que é o livro de Eclesiastes. Um dos livros que é conhecido entre os cristãos como os livros da sabedoria de Salomão. Salomão é um sábio, né? Um homem que viveu bastante, errou bastante, mas aprendeu também com os erros. E quando a gente vai para os livros de sabedoria de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, nós vamos obter dele alguns conselhos. São mais conselhos práticos para a nossa vida do que propriamente uma teoria, uma teologia mais filosófica. É mais questões práticas e muito importante para a nossa vida. Eclesiastes capítulo 4, ele fala muito, todo o livro de Eclesiastes, aliás, de que na vida pode ser levado como algo fútil, algo assim, que é vaidade, vaidade no sentido assim de passageiro. Estava falando há pouco tempo com vocês que os filhos crescem rápido demais. Mas aqui o texto ele fala exatamente de que quando a gente se limita a uma vida debaixo do sol, que é isso? Daquilo que a gente vive nesse mundo aqui, né? Nessa vida passageira aqui, a Bíblia diz que nós estamos como forasteiros, a gente às vezes pode se frustrar. O livro de Eclesiastes ele fala das frustrações da vida. Quando é que alguém se frustra? Quando realmente ele não percebe, ou ele se limita, ou ele vive em função, ele coloca o seu coração nas coisas desse mundo. Por exemplo, no conhecimento, tem pessoas que se formam, fazem mestrado, doutorado, porque na vida debaixo da terra, tudo acaba, tudo é passageiro, tudo é fútil. Então alguém que de repente pensa que está construindo impérios nesse mundo, riquezas é outra coisa que o livro de Eclesiastes fala. Pois tem muita gente que não tem mais onde colocar o dinheiro. Não é verdade? Tem gente bilionária. E morre e tudo isso fica para quem? Ele não vai poder levar. Fala das riquezas, do conhecimento. Fala do trabalho também. Eu não estou dizendo que o dinheiro não tem o seu lugar, que o trabalho não tem o seu lugar, que o conhecimento não tem o lugar. Não estou incentivando ninguém a não estudar. Vá, estude, se forme, faça faculdade. Mas quando você pensar que isso determina toda a sua vida, que é a coisa principal da sua vida, quando você pensa desse jeito, você pode se frustrar. E eu não posso me alongar muito nesses comentários, senão eu vou comentar o livro todo de Eclesiastes. Eu disse que ia ser breve. O verso 7 do capítulo 4 diz: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Depois de falar das riquezas, depois de falar do trabalho, inclusive o trabalho muitas vezes quando você enriquece explorando o homem, isso ainda é um tema do capítulo 4. Então ele chega nesse capítulo 4 e diz: eu quero falar de outra coisa. Capítulo 4, verso 7. Havia um homem totalmente solitário. Presta atenção na palavra de hoje. Olha que reflexão. Não tinha filho, nem tinha irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de suas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido e sozinho? Um homem sozinho pode até ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Primeiro, aqui está falando da solidão, de estar sozinho.
E um homem aqui que trabalha demais, demasiadamente, e que se dedica, que empenha toda a sua vida para o trabalho e enriquecer-se, acumular bens, mas vive sozinho. Não quer ter esposa, não quer se casar. Isso pensando que o dinheiro, ou a riqueza, os bens que ele vai acumular, vai ter que dividir com alguém se ele se casar. De repente ele fica pensando numa separação e vai ter que dividir. Ou vai ter que dividir com os filhos. Mas deixando isso de lado, alguém que está pensando somente em bens materiais, vamos pensar que por opção, tem gente que diz que não quer ter filhos. E tem gente que diz que não quer se casar. Eu estou falando de filhos aqui porque a gente já está falando do Dia dos Pais. Mas a gente sabe que nossa vida, quem tem essa passagem pela terra, tem que deixar algum fruto. E são as bênçãos dos filhos. Tem pessoas que lutam para engravidar e não conseguem. Tem gente que faz tratamento, que faz várias coisas e não consegue. É um fruto. Mas o mais interessante nisso tudo, quando ele fala de filhos e irmãos, o homem solitário que não tinha filhos nem irmãos, aqui no texto de hoje, havia um homem totalmente solitário que não tinha filho e nem irmão. Se hoje em dia tem filhos que abandonam os pais, é importante, Naldinho, a gente arriscar mais de uma vez, viu? Vou ter um filho único. Mas às vezes quem é que me garante que esse filho vai ser o meu apoio no final da minha vida ou quando eu precisar? Claro que a maioria acontece dos filhos apoiarem. Porque tem muitas famílias que os filhos abandonam os pais. Mas é o que eu digo sempre para aquelas pessoas, e pessoas da minha família, inclusive, que não querem ter filho, eles até argumentam comigo, não, mas eu tenho minhas sobrinhas. Só que nunca os sobrinhos vão ser igual aos filhos. Você já parou para pensar, se Deus lhe der a dádiva de você viver muitos anos? Minha avó só tem sobrinhos praticamente, mas os irmãos não têm mais. E os filhos estão numa idade que não podem mais cuidar dela. Não é? Eu sei que Deus sempre arruma uma solução, porque como eu fui criado como filho, apesar de ser neto, eu estou lá. Mas eu fico pensando, gente, alguém terminar a vida solitário. E para aqueles que dizem que não querem casar, que não querem fazer vida com outra pessoa. Aí o texto diz o seguinte, olha, a solidão não presta, pois se um cair, o amigo pode ajudar a levantar. Pois quando uma pessoa cai no buraco, o amigo levanta. Se os dois dormirem junto, o outro aquece. E se vier um ladrão, vai ficar mais fácil de defender do ladrão. Deus não criou a gente para ser uma ilha, para ser sozinhos. E parabéns, pais, porque vocês hoje estão aqui com os frutos que vocês colocaram no mundo. E que a gente sabe que no final da vida, a gente vai poder olhar para a sua história e dizer, valeu a pena pelos presentes, Senhor, que o Senhor me deu. Mesmo que às vezes, nesse meio contexto, não é o caso de vocês, graças a Deus, todo aqui casado, bem casado, uma bênção de Deus. Mas acontece de muitos casamentos não darem certos, mas mesmo os casamentos não dando certos, os filhos continuam sendo uma bênção. E aí, irmãos, eu vou voltar para eu fechar a mensagem para aquilo que eu falei. Porque quando a gente deixa ou opta por não ter filhos, eu conheci um cidadão que disse assim, olha, eu me separei, eu optei pela solidão. Porque na solidão eu produzo mais. Ele mora num apartamento sozinho, numa capital. A solidão não impede a minha liberdade criativa, eu posso criar mais. E eu fiquei pensando comigo, mas até quando essa solidão vai valer a pena? E quando ele precisar de alguém para cuidar dele. Olha aí, ó, irmã Fabiana. Seu pai,
Ele está nessas necessidades, mas ele tem os filhos para cuidar. Então, daí a importância de que você tem que pensar o que vale a pena. Será que só trabalho, como diz aqui, ó, o homem que é sozinho e que se empenha em trabalhar sem parar, e os seus olhos não satisfazem com aquilo que ele tem, e ele sempre vai querer mais. Aí a Bíblia vai dizer isso, quê? Isso é fútil. Isso é passageiro. Isso não é importante. E agora, fechando a Bíblia aqui, para fazer a conclusão. E eu penso, quando eu prego, eu não prego para os outros, não. Uma falsa moral de dizer, estou pregando para vocês. Mas muitas vezes, quando eu chego assim, principalmente professor, e fico até 12 horas, e Sara querendo brincar comigo, né, que eu já tive esse momento com Sofia, né, e eu fico, não, eu tenho que terminar isso aqui. E aí, às vezes, aquele tempo, vamos brincar de esconde-esconde. Ela chama, né, Sara? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por que não sentar no sofá, assistir uma TV, a gente colocou aqui, né? Aproveitar esse tempo. Até mesmo desenho que vocês não gostam. Vocês já assistem desenho com seus filhos que vocês não gostavam? As mães assistem, mas os pais já assistiram? Já assistiu, Batista? Peppa Pig... Já. A gente assiste, a gente acaba até decorando episódios. Mas é necessário fazer isso. Eu sei que vocês gostam do jogo do Flamengo, gostam de estar assistindo outro filme. Mas é preciso ter esse tempo com os filhos. Porque a vida não é feita só de trabalhos. Porque a gente morre, o trabalho fica. Eles fazem uma homenagem para você um dia. Depois não lembra nem mais quem é você. Você vê que tem casos de professores, pessoas que dedicaram anos de trabalho a uma escola, uma determinada escola, falecem. A escola, teve uma escola que nem parou para um momento de luto. Continua a aula normalmente. Quem é você? Você não é importante para eles. A primeira importância que você tem é para a sua família. Amém? Existe um mito, que eu vou encerrar com ele, que é o mito de Sísio. E que representa bem essa questão da futilidade. De um castigo que eu acho que os deuses colocam sobre um homem, para que todo dia ele lance uma pedra de cima de uma montanha, desça a montanha, pega a pedra e fica lançando. É uma coisa meio sem sentido, não é? É mais ou menos isso, a vida. O trabalho, adquirir riquezas, se preocupar apenas com bens materiais. É em vão. É sem lógica você fazer isso todo dia. Você está lutando contra a maré, remando contra a maré. Então, gente, tem coisas que a gente tem que perceber na vida. Isso realmente vale a pena? Eu comprometer o tempo com a minha família, comprometer o tempo com os meus filhos, simplesmente em prol de, sei lá, porque eu quero aumentar o meu patrimônio. Eu quero ter um carro melhor do ano para mostrar para os meus amigos, que nem querem saber disso às vezes, que eu tenho isso, aquilo. Será que vale a pena? Arriscando a vida, passando a maior parte do tempo longe dos filhos, não acompanhando o crescimento deles. E aí eu trago todos a reflexão. Essa reflexão para os pais, mas porque geralmente os pais trabalham mais longe, têm que viajar, mas também uma reflexão para as mães que aqui estão, e é uma reflexão para a família. Até esse momento, gente, até esse momento que os filhos vêm se apresentar na igreja ou na escola, aproveitem. Vocês têm que aproveitar tudo que tem, porque os filhos crescem rápido demais, como eu estava dizendo no início da pregação aqui. Eu li um livro que era assim: 10 coisas para você fazer com seu filho antes de completar os 10 anos. 10 coisas. Eu comecei a fazer com Sofia. Assisti um filme junto, aí tinha acampar, isso eu não fiz não.
Mas não cheguei ao fim, quando pensei que não, ela já estava com 12 anos, não dava mais tempo. E aí? Pega esse livro aí, tem na internet, compra esse livro e diga assim: eu vou fazer com meu filho. Porque é rápido. O texto de Eclesiastes sempre usa o exemplo do pensamento e do vento. Tudo passa rapidamente como um pensamento, como uma nuvem se desfaz, como um vento. E a gente tem que aproveitar cada momento. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês continuem sendo assim, esses pais dedicados, esses pais no sentido de não só pai, mas mães dedicados aos filhos de vocês. Amém? Deus abençoe. Quero convidar aqui novamente Sofia, Jaiane e Esté para fazer o encerramento. A Ele a glória. Que nossa vida seja uma vida para honrar e glorificar o Senhor. Que nosso papel de pai, nossa profissão, vou dizer assim, profissão de pai, seja uma profissão de fé. Mas que com o nosso exemplo, para os nossos filhos, nós possamos honrar a Deus. Se os nossos filhos forem bem criados, o sucesso de uma boa criação vai ser honrar a Deus. Não é? Se os nossos filhos não forem bem criados, a gente falhar na educação dos filhos, a gente também está desonrando a Deus. Mas quando a gente cumpre o nosso papel de verdade, nós glorificamos ao Senhor. Nós damos glória a Ele. Convido toda a igreja a ficar em pé para que possa louvar com as meninas. Vamos cantar a ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
Amém. Aleluia, o Senhor seja louvado, hoje e sempre. Toda honra e louvor seja dada ao nosso Deus. Amém? Baixemos nossas cabeças e oremos ao Senhor, agradecendo por esse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, reunidos nesse local, te adorando, Senhor Deus, te louvando e glorificando teu santo nome. Mas que o nosso louvor não seja apenas de palavras. Que cada pai, Senhor Deus, cada familiar aqui presente, possa realmente glorificar o teu nome na vida dos filhos, sendo exemplo para eles, ó Pai. Sendo, Senhor Deus, uma referência, não só pelos conselhos, pelas palavras, mas também pelo próprio exemplo de vida, pelo testemunho de vida. Obrigado, Deus, por esse momento especial. Abençoa todos os pais do mundo espalhados por esse Brasil, aqueles que de certa forma esqueceu ou não cumpriu bem esse papel, que o Senhor vem tocar no seu coração, e o Senhor sabe que enquanto a vida há esperança, que faça com que eles, Senhor Deus, revejam, Senhor, reflitam, ó Pai, e possam aproveitar o tempo que ainda tem com seus filhos, porque essa vida é muito passageira. Pessoas que se destruiu talvez nas drogas, no álcool, Pai, e que passou o maior tempo, sei lá, jogado numa calçada, que não teve tempo de ver o crescimento dos seus filhos. Que o Senhor vem, Senhor, colocando tua mão poderosa na vida deles e vem trazendo de volta, Senhor Deus, para o seio da sua família. E que eles possam, Senhor Deus, realmente reencontrar-se nesse papel de pai. É isso que nós oramos, Senhor. Não só esses. Abençoa também aqueles que, de certa forma, não têm mais pai, que, de certa forma, moram em um lugar distante, ou que já não está mais aqui nesse plano. Mas o Senhor sabe que o Senhor acolhe, o Senhor é pai de todos, daqueles que se colocam em tuas mãos, Senhor Deus, como filhos teus. Abençoa cada um de nós, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam assim a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai, Criador, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam com todos e sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Feliz Dia dos Pais a todos vocês que aqui se encontram e você do outro lado da tela.